Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Rafael Crash falando de Balneário Camboriú, Santa Catarina, hoje dia 2 de dezembro, e esta é uma aula muito solicitada, uma aula que eu já dei alguns meses atrás, e a galera pediu muito para replicá-la, porque é uma aula que tem um bom conteúdo de neurociência, um bom conteúdo para refletir sobre a vida e principalmente assuntos importantes para ajudar você a se tornar uma pessoa melhor. Então, sejam todos bem-vindos. Aqui eu sou Rafael Krais, estou em Balneário Camboriú, no meu instituto, onde eu formo terapeutas. Todos os anos eu formo centenas de novos terapeutas, utilizando a abordagem chamada terapia de reintegração implícita, uma abordagem de terapia breve, cujo objetivo é ajudar a resolver os conflitos emocionais que estão associados a sintomas como ansiedade, depressão, fobias e outras mazelas que impedem a pessoa de se sentir feliz ou simplesmente poder viver em sua própria vida. A ideia da terapia de reintegração implícita e da formação que eu dou aos meus alunos é ajudar as pessoas a se reconhecerem como responsáveis pela sua vida e dessa maneira ajudá-los em um processo de reelaboração, reconstrução da sua própria vida. E essa é uma aula que tem uma pegada do paradigma da terapia de reintegração implícita, onde você vai entender alguns dos paradigmas ou algumas coisas que moldam o paradigma da terapia de reintegração implícita no seu molde, na sua maneira de ver o mundo e ver as pessoas, e com isso também como ver a metodologia que muda a pessoa. Então, para você participar dessa aula, é simples, esteja aqui comigo, você que está ao vivo, vai colocando aqui os seus dados, onde você está me ouvindo, se você já me conhece, se você já é terapeuta, vai colocando aqui, e se você é meu aluno também, terapeuta formado por mim, por favor, lembra de chamar os teus colegas, faz eles participarem da aula, pede para eles virem, traz o caneta, traz papel, tem muito conteúdo denso e importante para você nessa aula. E essa é uma aula que ela fica disponível no portal Catarse. O portal Catarse, para quem ainda não está inscrito, o link está aqui na descrição desse vídeo ao vivo. Para quem já está assistindo gravada no portal Catarse, parabéns pela ótima decisão. Abaixo do vídeo do portal Catarse apenas tem os slides da aula. Então, os slides da aula com as referências bibliográficas para você continuar estudando, para você melhorar a sua prática clínica, estão disponíveis no PDF da aula, que já vai ficar disponível no final dessa aula aqui também, para quem é membro. E para quem ainda não é membro, aproveita agora essa opção, se inscreve, porque no portal Catarse tem cursos completos de auto-hipnose, autoterapia, palestras usando o show de hipnose, como hipnotizar pessoas, aulas, cursos completos de neurociência do comportamento, neurociência e espiritualidade, o início, a parte básica da neurociência, para você realmente conseguir mudar a sua vida e ser um terapeuta, ser um profissional da mais alta qualidade, mais alta eficácia. Os slides dessa aula, só para finalizar, estão disponíveis aqui no portal Catarse para você ter acesso e baixar completamente. E você que ainda não está no portal Catarse vai poder acompanhar comigo aqui ao vivo esses slides. A aula de hoje é como desenvolver uma mente forte. E esse é um ponto interessante, que eu peço que você participe comigo também para eu saber quem está aqui participando, comentando. Às vezes você vai fazer algumas respostas e no portal Catarse você também pode escrever aqui nos comentários. Isso é bacana a gente ver os comentários dos alunos também no portal Catarse. Como que a gente desenvolve uma mente forte? Para a gente saber isso, primeiro a gente precisa saber o que é uma mente. A gente precisa entender a mente. E nós, para entendermos essa mente, nós temos que vencer como eu posso dizer, alguns erros arcaicos, alguns erros que ainda se mantêm firmes e fortes na nossa cultura e que acabam sendo um prejuízo para a gente, principalmente para quem trabalha com a terapia, acaba atrapalhando o nosso trabalho. E para isso, a primeira coisa que eu vou te perguntar aqui, boa tarde a todos que estão aqui participando comigo nesse momento. Lembra, você que está assistindo aqui ao vivo, tira um print dessa aula, tira uma foto, vai lá no Instagram, coloca o link e pede para as pessoas virem. Eu sempre falo, eu acredito que quanto mais as pessoas conhecerem a mente delas, melhor será a saúde delas, da família, da sociedade como um todo. Então, todo mundo acaba se beneficiando também. Então, eu pergunto para você que está assistindo aqui essa aula, o que é a mente? O que é mente, Almir, Sheila, Sara, Renata, Jean, Rob, Sandro, Júnior, Moraes? O que é a mente? Qual a sua definição de mente? Pode ser, veja, não é uma prova, não estou avaliando você. Eu quero saber a sua ideia, a sua definição de mente. O que é mente para você? Mente seria uma coisa abstrata, uma coisa concreta, uma espécie de aura na cor laranja? Não sei.
Escreve para mim aqui no comentário, vou adorar ouvir a sua opinião, ler a sua opinião no caso, ou vou adorar ler a sua opinião sobre o que é mente. E essa é a pergunta que eu abro aqui no meu slide também. O que é a mente? Será que a mente é uma espécie de energia? Será que a mente é uma espécie de aura? Será que a mente é algo que pode ser metrificado, que pode ser mensurado? Será que a mente é algo que nós conseguimos manipular e controlar pela força de vontade? Boa tarde, Marlene. O Hobby coloca aqui, acho que a mente pode ser uma ferramenta bacana. Me explica para mim, Hobby, como assim uma ferramenta? O Sandro, é a função do cérebro operacional? Ótimo. Vinícius, é a função do cérebro? Muito bom. Aqui nós temos algumas definições bacanas, importantes, algumas já alinhadas com a TRI, a gente só precisa melhorar. E para eu conseguir falar sobre, o Almir ele coloca o funcionamento normal de um cérebro, muito bom, já está acompanhando as aulas, obrigado Almir. Para a gente ter uma visão mais aprofundada da mente, eu preciso ajudar você a falar, a entender, eu preciso te ajudar a entender sobre a dualidade que persiste no Ocidente. Essa é uma dualidade que você vai observar que faz parte da cultura da, das abordagens de psicoterapia e faz parte, sem querer, querendo, faz parte da maneira como nós vemos o mundo à nossa volta. E eu não posso deixar de falar dessa cultura sem falar, sem citar René Descartes. Inclusive, tem um livro muito bacana que eu recomendo para você, que é O Erro de Descartes. O livro O Erro de Descartes é um livro do neurocientista Antônio Damasio e é um livro que vale muito a pena você comprar. É um livro que é um pouco denso, envolve bastante conhecimento de neurociência, mas se você não conseguir ler todo o livro, vai pelo menos para o último capítulo. Vai pelo menos para o último capítulo, que vai ajudar você a entender bastante aquilo que eu estou falando nessa aula. René Descartes era um filósofo, matemático, um cara esperto pra caramba, fantástico. E René Descartes, ele queria entender o que é que estava por trás da nossa cognição ou do nosso pensamento, o que é que nos fazia perceber que estávamos vivos. Então René Descartes, ele conseguiu, ou melhor, ele desenvolveu um processo de percepção, um processo de análise do raciocínio, análise do pensamento, onde, por exemplo, ele vai percebendo que se ele consegue perceber algo, por exemplo, eu percebo aqui a minha caixa de luz, eu percebo a minha garrafa d'água, eu percebo aqui o meu microfone. Como eu percebo essas coisas, eu sou diferente dessas coisas. Ele vai criando uma espécie de uma lógica. Se eu percebo isso, isso está separado de mim, portanto, isto que é separado de mim não sou eu. Eu sou outra coisa. Agora, se eu consigo perceber o pensamento, quem sou eu então? O que é que consegue perceber o pensamento? O que é que está por trás do pensamento? Então, René Descartes, ele levou essa ideia, essa percepção, e dividiu esta percepção do mundo em dois grandes elementos, que ele chama de res extensa e res cogitans. Res extensa Res extensa é aquilo que é o mundo à nossa volta, é tudo aquilo que é percebido, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é tridimensional, tudo aquilo que eu consigo tocar, tudo aquilo que eu consigo inferir. Olha só, tudo aquilo que eu consigo pensar sobre, res extensa, aquilo que é a extensão, aquilo que é a amplitude, o mundo à nossa volta, incluindo o próprio corpo, incluindo os próprios pensamentos. E o res cogitans é aquilo que consegue perceber, mas não é percebido. Olha que interessante. O res extensa é aquilo que é percebido, mas não consegue perceber. O res cogitans é aquilo que consegue perceber, mas não é percebido. A gente percebe, ou Descartes percebe, ele ensina que é possível perceber que existe essa mente, não pela percepção direta dela, mas pela percepção das funções dela. Então, como é possível perceber um pensamento, infere-se que existe uma causa para aquele pensamento, que seria res cogitans, aquilo que pensa. Mas res cogitans, aquilo que pensa, aquilo que cogita,
não é percebido em si, ele é percebido pelos seus fenômenos, ou ele é percebido pelas suas aplicações, como pensar, lembrar, sentir, etc. Então, Descartes, neste momento, ele cria uma ideia dualista. Na verdade, não é que ele cria, tá? A ideia dualista ela já é extremamente antiga e presente em várias culturas e religiões em toda a existência da humanidade. Por exemplo, muitos de vocês sabem que eu fui professor de filosofia hindu por muitos anos. A ideia de dualidade ela já existia numa filosofia chamada Samkhya. Vou até escrever aqui para você que é interessante, eu gosto. Uma filosofia hindu chamada Samkhya, que traduzindo Samkhya é numerar ou numeração. Porque os adeptos dessa filosofia Samkhya acreditavam que tudo no universo, vamos imaginar que o universo é vamos imaginar aqui que o universo é esse círculo redondo, e tudo que existe no universo poderia ser catalogado, enumerado. E aí, então, para o Samkhya, se eu não me engano, seria 25 ou 26 tátuas. Agora eu não lembro se era o Yoga 24, acho que são 25. 25 tátuas, que são níveis, tátuas, que seriam 25 níveis de criação ou do desenvolvimento do universo. Olha só que interessante. Nós estamos falando aqui de uma linha filosófica muito mais antiga que a filosofia grega, inclusive. É muito bacana. É por isso que a filosofia hindu ela é muito bizarra, porque ela é bizarra no sentido assim de ser muito ampla e a gente pensar como aqueles caras conseguiam viajar daquele jeito é incrível, é incrível. Quando eu lembro assim que eu estudava filosofia hindu, tinha momentos que eu botava o livro do lado e ficava olhando, a minha cabeça ficava em choque. Eu ficava olhando para a parede assim, falando, uau, cara, é muito louco isso aqui, era um barato. Não precisava nem de muita cachaça na época, eu viajava sozinho só lendo esses livros aqui. Então, para o Samkhya, o universo todo poderia ser enumerado. E existia no Samkhya já essa dualidade de Prakriti e Purusha. Prakriti e Purusha. Uma dualidade entre a matéria e aquilo que não é matéria, ou a gente poderia chamar de espiritual. Prakriti e Purusha. E os dois são elementos totalmente distintos. Assim como nós temos em um copo, nós teríamos a água e nós teríamos o óleo. Os dois andam juntos, mas eles não se misturam. Então a ideia de dualidade não é uma coisa nova. A ideia de dualidade já é um processo extremamente antigo e René Descartes ele aproxima esta ideia de dualidade, ou seja, algo que não é material e algo que é material, e os dois não, eles podem até meio que se comunicar, mas eles não se misturam. Eles são eles não têm ligação direta de um misturar com o outro. Eles estão próximos, mas não se misturam. Então, essa ideia de dualidade já existia antes de Descartes, e Descartes importa isso para a sua própria filosofia, para a sua própria visão. E uma das razões para René Descartes fazer isso era o fato da Igreja Católica ainda ser muito forte, ser muito poderosa, e ele não querer ir contra a própria visão da Igreja Católica de que existia uma matéria, existia um espírito superior, e é óbvio que ele não ia querer se meter de frente com aquela galera, porque na época dizer ir contra a igreja era basicamente ir para a fogueira ou ir para a forca. Então, obviamente, que ele tenta dar uma burlada e diz: não, essas coisas não se misturam. Tanto que perguntaram para ele assim, tá, René Descartes, se as duas coisas não se misturam, se a mente é algo imaterial, além da matéria, além do corpo, como que essa mente que é imaterial, que está além do corpo, pode perceber o mundo à nossa volta, que é material e que não é mental? E aí René Descartes, ele foi muito esperto, ele foi muito ligeiro aqui, ele dá a ideia de que o mundo material e o mundo mental, eles se conectam à pessoa através, vou tentar desenhar aqui, ó, eu sou um péssimo desenhista, tá?
Vamos tentar aqui, ó. Vamos ver, calma, nós teríamos aqui o nariz, boca, queixo. Olha, até que ficou legal. Até que ficou decente. Então, isso aqui seria a cabeça de uma pessoa, tá? Aqui a boca e tal. Ok, isso aqui é a cabeça de uma pessoa. E aí, para René Descartes, por alguma razão, ele acredita que a glândula pineal, que fica aqui acima da linha dos olhos, no meio da sobrancelha, o famoso terceiro olho, que a galera gosta de falar, que essa glândula pineal ela seria um meio de ligação entre um mundo mental, que é o res cogitans, e ele faria a ligação com o mundo material, que é extensa. Então ele dá essa pivotada, ele dá essa bicicletada aqui para tentar explicar que, ok, as coisas são separadas, não se misturam, mas a glândula pineal, e até hoje tem muita gente que gosta de espiritualidade, até hoje a galera da espiritualidade acredita que a glândula pineal é importante, e aí você tem que meditar no terceiro olho para fazer a glândula pineal funcionar mais, porque daí você vai ver um mundo espiritual melhor. Por quê? Herança de René Descartes. Virou-se uma cultura tão repetida ao longo dos últimos quase 400 anos que as pessoas simplesmente acabam repetindo sem perceber o porquê que está acontecendo aquilo. Qual é o problema dessa dualidade, dessa teoria de dualidade? Quando existe essa teoria da dualidade que é forte até hoje, as pessoas passam a acreditar que existe uma mente que é superior ao corpo. Porque, inclusive, essa é a própria visão que René Descartes exprime. A mente, por ser superior ao corpo, separado do corpo, não tem as sujeiras do corpo, não tem as sujeiras do mundo material. Portanto, a mente seria algo puro e o corpo seria algo impuro. Algo que, inclusive, é comum nas religiões existir. Criar essa dicotomia entre pureza e impureza. E, portanto, se a mente é pura, se o corpo é impuro, não precisaria perder tempo com o corpo, porque o corpo é sujo, vai morrer de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. E a mente, por ser pura, ela deveria ser trabalhada, conquistada, e uma vez que ela é superior ao corpo, ela é imaterial, ela não morre, você tem que se apegar à mente, não ao corpo. Essa dicotomia é muito forte e muito poderosa até hoje em muitas linhas filosóficas e em muitas linhas terapêuticas também. Você vai observar que muitas linhas terapêuticas têm essa visão dualista ou multiplicista, na verdade, do ser humano, onde você vai ver, por exemplo, que existe uma mente superior ao corpo, e esta aplicação teórica, ela se expande para, por exemplo, algo de uma mente consciente, que é superior a alguma coisa inconsciente, ou que existe uma separação. Alguns vão dizer que isso aqui é o subconsciente, outros vão dizer que é um superconsciente, outros vão dizer que é o hiperconsciente. Eu não sei. Quanto mais o cara fuma algum bagulho, mais ele vai criando nomes bonitos para separar esta dualidade. Ou ele cria uma múltipla divisão entre uma mente consciente, o inconsciente, o subconsciente, o superconsciente, o hiperconsciente, e por aí vai, dependendo do que o cara tomou ou deixou de tomar no dia. Ele vai criando nomes para dizer que é melhor e melhor e melhor e melhor e melhor. E alguns vão dizer, dependendo da sua pegada, alguns vão dizer, por exemplo, que o subconsciente ou inconsciente é superior à mente consciente, onde o subconsciente é um receptáculo, um vaso, você bota as coisas ali e o subconsciente vai mandar na vida. Outros vão dizer que o consciente é superior a isso aqui, porque é o consciente que manda. Não importa. Esta atualidade ela faz mal porque faz você se colocar ou no papel de vítima ou no papel de culpado. Porque a partir do momento que você passa a acreditar que você é uma coisa, mas existe uma mente ali que quer ou não quer, a grande pergunta é, ok, e você? O que você faz nesse cabo de guerra então? Esta ideia de dualidade, observa, é uma ideia extremamente antiga que tentava explicar como o corpo, como a mente, como o ser humano funcionava.
uma teoria muito ultrapassada. Porém, até hoje fica e as pessoas se apegam a essa ideia. Por quê? No meu consultório, por exemplo, é comum as pessoas chegarem e falarem assim: olha, eu quero X. Nossa, ficou feia essa minha letra aqui, hein? Deixa eu arrumar. Eu quero, mas a minha mente não quer. Isso aqui é comum. É mais ou menos como eu falar assim: olha, não fui eu que mexi em você, foi a minha mão. A minha mão tem consciência própria. Não é eu que quero comer mais, é a minha boca que quer comer mais. Não, eu quero melhorar, mas a minha mente não quer. Não, a minha mente consciente quer melhorar, mas o meu subconsciente não quer melhorar. Esta dualidade, uma dualidade teórica, ela poderia ser até dita que era num aspecto didático para ajudar você a entender, mas essa dualidade, no final das contas, ela acaba se tornando um empecilho para as pessoas, porque elas começam a colocar a culpa em coisas que não são elas. E dessa maneira ela se liberta da responsabilidade, inclusive. Estão conseguindo me acompanhar aqui? Como é que está a aula aí? Então, a ideia de dualidade não é uma mente fora do corpo. Ou melhor, as pessoas têm essa ideia de que a mente, por estar fora do corpo, é necessário na terapia melhorar a mente. Ah, e tem outro erro comum que acaba acontecendo aqui, ó, que vocês vão ver nessas teorias dualistas. Por exemplo, a galera que fala da reprogramação mental. Eu acredito que muitos aqui já ouviram falar nisso. Reprogramação mental. Por que que isso é um grande problema? Porque a ideia da reprogramação mental é de que existe uma mente que é etérea, imaterial, uma mente imaterial, e ela é composta por pensamentos, crenças e ideias. E bastaria você fazer o oposto do que já estava fazendo. Então, existiria uma programação baseada em pensamentos, crenças e ideias. E a reprogramação é o quê? Fazer o oposto. Então, a pessoa vai em algumas linhas terapêuticas ou alguns terapeutas, e o terapeuta ele vai ensinar para você a fazer o oposto daquilo que você está fazendo. Onde, por exemplo, se você pensa, sou fraco, o terapeuta vai te ensinar a dizer, sou forte. Ou você tem uma lembrança ruim, uma memória ruim, um evento da infância, sei lá, ruim. E aí o terapeuta vai ajudar você a ressignificar aquela cena. O que é ressignificar? Dar um novo significado, ressignificar. Então, ele vai ajudar você a dar um significado melhor ou positivo para aquela coisa ruim. Então, naquelas coisas ruins, por exemplo, papai e mamãe brigaram com você pequenininha. As pernas aqui maiores. Papai e mamãe brigaram com a criancinha, com a menininha. E o papai e mamãe falaram para ela assim: você é uma menina malvada. Aí o terapeuta vai ajudar essa criança, adulta agora, na verdade, que não é consultório, a olhar para os pais e dizer: não, eu sou uma menina forte, porque assim eu estou ressignificando, dando um novo significado à cena. E por que existe isso? Porque eles acreditam que a mente é alguma energia fora, algo que acontece fora, algo imaterial, e basta mudar um pensamento que muda o resto. Basta mudar uma ideia que muda o resto. Basta mudar uma lembrança que muda o resto. Só que esquece que a mente humana não é algo abstrato como as teorias dualistas ensinam. A mente humana nada mais é que o nome que nós damos ao cérebro funcionando, ao cérebro vivo. Portanto, um pensamento não é um pensamento, uma coisa fora de você, algo energético. O pensamento é um órgão físico trabalhando. Portanto,
Este órgão físico, ele está adaptado a ter aquele pensamento. Mudar o pensamento não muda exatamente um órgão físico. Isso é um grande erro didático, inclusive. Ah, mas e a neuroplasticidade, Rafael? Existe muito hoje essa ideia da neuroplasticidade, que é uma coisa muito bacana, mas a neuroplasticidade, ele é um processo limitado. A neuroplasticidade, não existe ainda evidência que sustente a ideia de que, porque você muda uma coisa, o cérebro vai se alterar para a neuroplasticidade. O que nós temos de evidências é da neuroplasticidade, onde pequenos grupos de neurônios, por alguma razão que ainda não se conhece, se desliga de um conjunto de neurônios e se liga a outro conjunto de neurônios. Mas não existe aquela coisa assim, o cérebro vai mudar a anatomia, o processo funcional dele inteiro, porque agora você aprendeu uma palavra positiva. Isso é apenas especulação. Assim como a neurogênese. Hoje, o que nós temos de evidências, e são poucas, é que a neurogênese acontece em duas pequenas áreas do cérebro. Em algumas sub-regiões do hipocampo, observa, não é em todo o hipocampo, em algumas sub-regiões do hipocampo e no bulbo olfatório. Porque essas duas regiões teriam uma maior capacidade de neurogênese, de criação de novos neurônios, neurogênese, nascimento de neurônios, neurogênese. Porque estas regiões, hipocampo e bulbo olfatório, elas estão em constante adaptação ao ambiente. E, portanto, talvez fosse necessário novos neurônios para dar conta das infinitas adaptações e variações que nós temos hoje no nosso ambiente. Só que aqui é um problema, porque a maioria dos estudos que mostram neurogênese, elas são feitas em camundongos. Por quê? Para você saber o número inicial e o número final de neurônios, você tem que abrir a cabeça dos bichos. Não é utilizando ressonância eletromagnética. Portanto, você pega um conjunto de camundongos A, um conjunto de camundongos B, aí você vai perceber, aí eles, por exemplo, aqui eles estão no ambiente comum, sei lá, sem brinquedos. Neste outro, eles têm brinquedinhos aqui. Depois de alguns meses, o pesquisador vai lá, mata todos eles e pega os cérebros desses e cria uma estimativa. Normalmente, os cérebros dos ratinhos que mais brincaram têm mais neurônio do que os ratinhos que não brincaram. A grande pergunta é, que legal, então quer dizer que mais neurônios é bom? Essa é uma outra pergunta interessante também. Porque não significa que ter mais neurônios torna você uma pessoa melhor ou mais inteligente. Só indica que você teve mais estímulo. Porque preste atenção, olha só, vou usar lógica. Porque normalmente a galera que começa a estudar, ela fica muito deslumbrada. Uou! Meu Deus, o rato que brinca, ele tem mais neurônio, então a criança precisa brincar mais para ter mais neurônio. Ah, legal, bacana. Mas olha só, digamos que seja uma criança que todos os estímulos que ela tem são de violência e de briga, e de xingar, e de ter raiva, de jogar bola na cabeça dos colegas. A outra criança ali do bairro vizinho não teve esses estímulos. Ela ficou quietinha em casa, lendo os livrinhos, fazendo a brincadeirinha dela com a bonequinha, com o carrinho. Ela não tinha tantas pessoas para conversar. O outro já está lá numa comunidade dando tiro e chutando, e já está aprendendo com um monte de gente malandra. Teoricamente, essa criança que teve mais estímulos, só que aqui um monte de estímulo ruim, teoricamente essa criança vai desenvolver mais neurônios do que essa criança que ficou tranquilinha dentro de casa. Eu te pergunto, qual das duas será um adulto melhor para a sociedade? Qual das duas? Um outro exemplo, pega dois homens adultos de 18 anos. Um homem aqui de 18 anos, ele não vai servir, ele não vai para o exército. Ele tem dispensa do exército e ele fica em casa trabalhando com o pai e com a mãe. Esse outro aqui, ele vai para o exército. Nesse exército, ele tem que saber mais do que esse outro aqui, porque ele tem que ir para a guerra, tem que saber mexer em arma, tem que soltar bomba, tem que correr, tem que liderar. Ele se torna um ótimo líder, vai para a guerra, vai lá para o Afeganistão, dá tiro, mata bandido. Esse cara aqui, desenvolveu muito mais o cérebro do que esse carinha de 18 anos que ficou dentro de casa trabalhando com o papai e mamãe.
Será que esse cara aqui é um indivíduo melhor do que esse? Observa, estudos científicos, eles são fotografias. Eles indicam o que a foto mostra, eles não indicam a realidade. Óbvio que estudos precisam ser lidos, porém não devem ser vistos como uma regra religiosa. Você tem que saber interpretar os dados daquele estudo e não ficar deslumbrado. Nossa Senhora! Agora vamos botar as crianças para ler, para brincar mais, para desenvolver mais neurônio. Bacana! Mas não é porque tem que desenvolver mais neurônio, é porque a criança tem que aprender a conviver com outras pessoas, estimular-se mais, ter mais criatividade, saber brincar, saber se divertir. Porque ter mais neurônios não significa saber mais ou ser melhor do que uma outra pessoa. Vocês entenderam isso? Isso aqui é uma admoestação que eu faço, porque é muito comum você ver na internet os gurus de Instagram assim: estudos mostram que brincar mais gera mais neurônios. Não, estudos não mostram isso. Estudos mostram que camundongos em ambiente, camundongos, não é o teu filho, camundongos em ambientes com mais estimulação tiveram alguns neurônios a mais, não é assim 1 bilhão a mais, alguns neurônios a mais do que outros. Mas isso não significa que aqueles camundongos eram gênios e os outros não. Só significava que eles brincaram mais. Você entendeu isso? É legal, é importante a gente começar a ter essa visão dos estudos para a gente não cair, não ficar deslumbrado. E a mesma coisa para essa tal de reprogramação mental. Não é porque você muda uma lembrança ruim que você vai mudar todos os neurônios, que são bilhões, tá? Aqui, ó. Infelizmente, as pessoas acham que um pensamento é assim. É uma visão simplista. Aqui nós teríamos os neurônios, o corpo do neurônio, os pezinhos do neurônio. E aí aqui ele está se ligando a outro corpinho do neurônio, pezinho, e assim vai numa grande cadeia. E assim vai. É comum as pessoas acharem, Rafael, mas daí a gente tem uma mudança sináptica. Não, não existe evidência para isso, tá? Ó, eu vou repetir para você. Não existe evidência de que mudar um pensamento vai mudar um processo sináptico. Não existe essa evidência. Isso é um processo teórico criado que, em teoria, se 2 neurônios estão ali juntos, trabalhando, e se esses neurônios não estão mais juntos trabalhando, é porque não existe mais aquela ligação. Porém, o pensamento não é uma sinapse. O pensamento não é uma sinapse, tá? É claro que o pensamento são sinapses, não uma sinapse. Então, mesmo que você mudasse uma sinapse, lembra que nós temos 86 bilhões. Cada neurônio pode ter até 1000 conexões. Calcule aí quantos trilhões isso vai dar. Um pensamentozinho, por exemplo, maçã. Maçã é um pensamento. Maçã. Um pensamento chamado maçã, ele ativa no seu cérebro o pensamento maçã, ele ativa no seu cérebro a região occipital. Ele vai ativar regiões do cerebelo, por exemplo, imaginar pegando a maçã, o córtex, bulbo olfatório, tálamo, hipotálamo, senso motor, imagina você pegando, mastigando, ou seja, para ter um pensamento chamado maçã, você ativa todo o seu cérebro. Você não reprograma a sua mente porque você muda um pensamento que muda uma sinapse. Você não muda o seu cérebro por causa de que muda um pensamento. Isso é uma grande ilusão, um grande erro teórico. É claro que mudar e aprender vai desenvolver novas sinapses, mas não vai mudar os 86 bilhões e suas trilhões de sinapses. Não é porque vai mudar algumas sinapses ali no cantinho que significa que o seu cérebro está alterado.
É a mesma coisa que você ir para a academia e pegar um halterzinho de 1 quilo, vai lá puxar ferrinho de 1 quilo e agora dizer, eu malhei o meu corpo inteiro. Sim, de fato, você malhou o corpo inteiro, porque você estava com o halter de 1 quilo em pé, coluna reta, respirando, contraindo o abdômen. O corpo inteiro participa daquele movimentozinho de puxar o halter. Mas você não trabalhou o corpo inteiro, como fazendo leg press, agachamento, fazendo supino. Entende essa diferença? São coisas diferentes. É óbvio que o seu cérebro inteiro participa do processo do pensamento. Mas não é porque você mudou um pensamento que agora você mudou o cérebro inteiro. Isso é importante para você entender aqui, tá? E aí a gente pode ir ter a visão oposta a essa ideia do dualismo, que já dei o spoilerzinho aqui. A terapia de reintegração implícita, por ter essa pegada neurocientífica, ela não tem essa visão dualista de uma mente invisível, imaterial, onde você muda por causa de pensamentos. A propósito, por que tem pessoas que mudam a vida porque muda o pensamento? Vamos lá. Isso aqui é importante você entender. Por que tem pessoas que mudam a vida porque mudam o pensamento? Por que será? Quem de vocês aí consegue me dizer? Hein, Cleonice? Cleo, Ana, Priscila, Paula, Robbie, Almir, Vinícius, Sandro, por que você acha que tem pessoas que mudam a vida mudando o pensamento? Por quê? Qual a explicação que você pode me dar? Pode dar a explicação que você quiser, tá? Eu vou adorar ler a sua resposta. Por que tem gente que vai lá, lê um livro e muda a vida? Por que tem gente que ouve uma palestra e muda a vida? Por que tem gente que faz uma terapia e muda a vida? Por que tem gente que repete uma frase positiva e muda a vida? Por que será? Quem aqui pode me dar uma ideia ou uma opinião sobre isso? Eu quero que você vá escrevendo aí. E aí eu também vou comentando aqui. Ó, a Edivânia fala assim, pela ação que ela faz e não pelo pensamento. Bom. Porque muda o comportamento, Almir? Bom. Agora sim, vocês estão pegando a terapia de reintegração implícita. Exato. A atitude. E tem outros detalhes também. É o seguinte, a pessoa que pensa assim, eu vou mudar minha vida, cansei de ser trouxa. Ela vai na frente do espelho e diz, eu sou lindo. Aí ela vai lá na rua e diz, eu mudei porque eu fui no espelho. Não. Não. Ela não está vendo tudo o que está acontecendo. Ela está reduzindo toda a experiência dela a uma frase positiva no espelho. Mas ela ignora que ela teve a intenção de mudar. Ela ignora que ela teve a disciplina, que ela já começou a ler livros novos, que ela já começou a ter novos amigos, que ela já começou a mudar a alimentação, a dieta. Ela ignora tudo isso, ela joga fora e diz que foi a frase positiva. Não foi a frase positiva. A frase positiva é um detalhe no meio de tudo que ela fez. Isso é o que nós chamamos na ciência de viés de confirmação. Viés de confirmação. Ela vai acreditar no que ela quer, ela ignora todos os outros detalhes. É a mesma coisa que acontece na galera que gosta de, não é zoológico, é mapa astral, como é signo? Zoológico, porra. Signo. É um monte de animal, né? Leão, cabra, cavalo, sei lá o que tem. Na hora minha cabeça já botou no zoológico, galera que gosta do zoológico. Não, galera que gosta do signo. Aí a galera que gosta do signo diz assim, eu sou assim, revoltado, eu não gosto de disciplina, eu não gosto de rotina porque eu sou de aquário. Não, é porque você não gosta de ganhar dinheiro, ou você tem algum problema com a autoridade, não é por causa do teu signo. Não, eu sou um cara revoltado, sou bravo, é porque eu sou de Áries. Não, é porque você tem algum problema que tu não está conseguindo lidar. Eu sou vaidoso, eu gosto de me mostrar porque eu sou de Leão.
Não, é porque você tem alguma coisa que você não está sabendo lidar. Você diminui todas as variáveis para usar uma desculpa e você vai usar aquela desculpa sempre. Você sempre vai ver as coisas para confirmar aquilo que você quer, aquilo que você acredita. Isso, o Vinícius coloca uma resposta muito boa, porque elas fazem de movimento em direção àquilo. Então não é o pensamento exato, não é o fato de você mudar o pensamento que molda a sua vida. O cara disse: "Ah, mas Rafael, eu fui na palestra e o cara falou uma palavra, eu mudei, foi a palavra dele". Não, foi o fato de você ter acordado de manhã, pensado na palestra. Pô, o fato de você estar na palestra já mostra que você estava com a atitude mental de melhorar. Essa atitude é fundamental. Rafael, mas nada a ver. Eu estava lendo um livro e aquilo que o cara falou mexeu comigo. Primeiro, você já estava com o livro na mão, você já estava com a intenção, você já estava aberto, você já estava querendo alguma coisa e aquela palavra fez sentido porque você já tinha abertura para aquilo. Se não tivesse abertura, aquela palavra não ia fazer absolutamente nenhuma diferença na sua vida. Então, o viés de confirmação faz a galera da programação mental esquecer que não é a mudança do pensamento que muda a pessoa. A mudança do pensamento, ela é um detalhe no meio de todos os comportamentos que a pessoa está fazendo. Só que pelo viés de confirmação, ela quer acreditar naquilo, ela vê só aquilo e esquece todo o restante. Outra coisa que pode acontecer também é o que nós chamamos de regressão à média. Ou retorno à média, alguns também falam. Que é, por exemplo, a pessoa, ela sempre foi muito boa em alguma coisa. Essa era a média dela. Aí, por alguma razão, ela caiu, ficou triste. Aí ela foi lá, aprendeu uma palavra-chave e volta para a média dela. E ela vai dizer: nossa, eu melhorei. Não, não é que você melhorou, você voltou ao que sempre fez. É a mesma coisa a pessoa gripada que toma o chá de alho e melhora. Não foi o chá de alho que melhorou. Foi o fato de ter passado uma semana e a gripe foi embora. Mas, Rafael, eu tomei o chá de alho e 2 dias depois estava melhor. Então não era gripe, era resfriado. Resfriado melhora em um dia, 2. Entendeu isso? E isso as pessoas normalmente acabam não esquecendo. Por quê? Não percebendo. Porque a mente humana não é um conglomerado de ideias e crenças aleatórias. A mente humana é o seu cérebro vivo, um órgão físico que se você levar uma pancada você vai sofrer. Se você levar um furo aqui no seu cérebro, você vai perder alguma faculdade sua. A sua mente é o seu cérebro vivo, funcionando, operacional. E a mente será uma percepção subjetiva. Por exemplo, se eu digo para você, eu gosto de você, a propósito, eu gosto quando você curte o vídeo aqui, tá? Eu gosto quando você compartilha o vídeo com seus amigos. Eu gosto, fico feliz. Isso gera um monte de neurotransmissores bacana, ó. Vem serotonina, eu me empolgo mais para dar mais aula, ou seja, gera mais testosterona, eu fico mais animado para dar aula, mais dopamina. Então, lembra de compartilhar esse vídeo. Tira um print, tira uma foto, grava, faz um storyzinho. Diz: ó, galera, tô aqui com o Crage ao vivo agora, aprendendo sobre neurociência, sobre cérebro, acabando com um monte de crença que eu tinha. Escreve aqui, escreve lá no teu stories e chama os teus amigos para participar. Gosto bastante. Então, veja, quando você toma uma cerveja, fuma uma maconha, quando você muda o processo eletroquímico do seu cérebro, você tem um conjunto de pensamentos diferentes. Por quê? Os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, suas lembranças, todas elas são processos neuroquímicos. Aquilo que você chama de amor é só o seu cérebro. É que nós, por mais de 400 anos, passamos a dualizar e separar o ser humano. Então, o meu amor não está no corpo. E por que as pessoas passaram a ter essa visão negativa do corpo? Por causa dessas teorias dualistas, onde o corpo representa morte,
o corpo representa prisão, o corpo representa coisa ruim, coisa fedida, cocô, o corpo é ruim, a mente não. A mente é linda, é maravilhosa, a mente é amor, a mente é luz, a mente não é matéria. E aí as pessoas, por muitos e muitos séculos, aprenderam pela cultura a demonizar o corpo. Então, quando elas falam de amor, e eu digo que o amor está no cérebro, está no corpo, elas ficam, como assim? Como assim? Algo tão divino está nessa merda? Calma, não é merda, é o teu corpo. Você só consegue perceber o divino por causa do corpo. Você só consegue fazer a tua oração maravilhosa por causa do teu cérebro. Você só consegue meditar porque tem um corpo. É no corpo que tu vai sentir qualquer coisa que a sua religião chame de divino. Você toma um remédio, toma alguma coisa que muda a eletroquímica, o funcionamento eletroquímico do seu cérebro, já não vai mais perceber aquilo do mesmo jeito. Ou quando você toma por exemplo, um êxtase, quando você toma o próprio ayahuasca, que a galera gosta de ayahuasca, você vai ter uma percepção diferente porque é o seu cérebro modulando suas variações eletroquímicas, associadas à expectativa do ambiente. Apenas isso. Nós, seres humanos, somos muito mais simples do que a gente está acostumado a pensar na nossa vã filosofia, tá certo? Então, a mente, ela é o funcionamento do seu cérebro, e a terapia de reintegração implícita, ela tem esse paradigma. Quando nós fazemos terapia, nós não queremos mudar a mente, nós queremos mudar todo o processo neuroquímico, a adaptação neurofisiológica do cliente. E esta adaptação neurofisiológica, ela acontece pelos novos comportamentos do cliente. É a ação massiva, o Regi coloca aqui, muito bem, Regi, obrigado por estar participando. É uma ação massiva, porque é muito comum, infelizmente, o cliente chegar no consultório e ele tem a ideia, por causa dessa cultura dualista, de que ao chegar aqui no consultório, eu vou estalar os dedos, ele vai reprogramar a mente dele, e aí ele vai chegar lá fora e ele vai ver um mundo diferente, ele vai ver as coisas diferentes, porque ele reprograma a mente. Não. Uma vez que durante o processo terapêutico ele entende por que ele está sofrendo, os vínculos, as ligações afetivas, uma vez que ele se esvazia daquela raiva que ele estava segurando, porque a religião, a cultura fez ele achar que ele não pode falar aquilo. Quando o terapeuta de reintegração implícita ajuda o cliente a falar disso, ele tem um alívio. E quando ele vai para o mundo dele mais aliviado, ele diz, pô, mas agora eu vou fazer diferente. Eu não vou mais me permitir ser o capacho do meu pai. Eu não vou mais ser o trouxa, o menino da mamãe. Eu não vou mais deixar o meu marido e minha esposa falar o que eles sempre falaram. Eu vou começar a ser diferente. E é essa primeira ação que vai determinar o sucesso. Não é a programação mental da pessoa. Entenderam isso aqui? Sim ou não? Se você está entendendo, escreve 1 para sim. Você que está no Catarse, escreve número 1 aqui também, por favor. Eu preciso saber que os alunos estão participando da aula. Eu quero saber também se você entendeu, escreve número 1. Se você não entendeu, escreve a sua dúvida para mim, por favor. E aí, agora, entendendo essa visão, eu quero ajudar você a entender como que a gente pode fortalecer esta mente. E olha só, eu vou começar a ajudar. Obrigado a todos que estão respondendo. Lembra que isso é bom, isso gera ocitocina, eu fico feliz, fico apaixonado. Obrigado aí por todos estarem participando. E lembra de compartilhar também essa aula, isso ajuda bastante, tá? Então, olha só, como que a gente fortalece a mente? Começa pela comida, filho. Eu tive um professor de meditação, um guru chamado Swami Muktananda Paramahamsa de Ganeshpuri. Swami Muktananda foi meu guru de meditação por muitos e muitos anos. E Muktananda tinha uma história que uma vez 2 monges foram para ele falar, Muktananda, nós estamos meditando 9 horas por dia e a gente chegou no ponto que a gente não consegue mais meditar. E aí o Muktananda olhou para eles e disse, o que vocês estão comendo? Nessa mesma hora os monges ficaram irritados e falaram, Muktananda, a gente não veio aqui para falar de comida, a gente veio para falar de espiritualidade, de alma, de mente. A gente quer meditar e não está conseguindo. Muktananda disse, o que é que vocês estão comendo? Os monges, Muktananda, eu quero saber de meditação, não de comida, não de matéria. E o Muktananda disse, o que é que vocês estão comendo? Nessa hora os monges falaram, como assim? Você é um guru de meditação? Um guru iluminado?
e fica aqui falando de comida, eu vim aqui para falar de coisas além da matéria. E o Muktananda disse: se você não tem alimento, você não consegue sustentar sua mente. Não importa quantas horas você medite, o que você acredite. Se você não tem um corpo saudável, não vai ter uma mente saudável. Ponto. E aqui já vem uma dica, olha só, uma outra quebra de paradigma. Você que está assistindo ao vivo ou no Catarse, escreve aqui, escreve por favor. Isso é bom. Você já ouviu aquele ditado? Uma mente sã gera um corpo são? Já ouviu isso? Uma mente sã gera um corpo são? Ou uma mente saudável gera um corpo saudável? Você já ouviu isso? Uma mente saudável gera um corpo saudável? Você já ouviu isso? Sim, Bruno. Bastante aula nova para ir para o Catarse. Você já viu essa frase? Uma mente saudável gera um corpo saudável? Hein, Simone? Já viu isso? Vai escrevendo para mim aqui e eu já vou te adiantar. Na verdade, não existe uma mente saudável em um corpo saudável. Não existe. Não é possível você ter uma mente saudável se o teu corpo está doente. Não é possível. Não é possível. Você só tem uma mente saudável se o seu corpo está saudável. Conseguiram entender isso? Você só tem uma mente saudável se o seu corpo está saudável. E por quê? Porque o que gera a mente é o corpo. Se você não tem nutrientes corretos no seu cérebro, no seu sistema nervoso, no seu encéfalo, que é o termo mais adequado, se você não tem os nutrientes corretos no seu encéfalo, você não tem uma mente saudável. Se você tem o desbalanceamento hormonal, você não tem uma mente saudável. Mas da onde que vem essa ideia de uma mente sã gera um corpo são? Daquela ideia dualista que eu falei. A mente é superior ao corpo. Portanto, o que a mente decide, o corpo obedece. Outra frase comum, isso eu aprendi no karatê. Se você ter a mente que acredita, o corpo obedece. Não, filho, o corpo não obedece à mente. Porque a mente é o resultado do próprio corpo. Se tem um corpo saudável, a mente vai ficar saudável. Só que daí é aquela coisa, é um ciclo, tá? Digamos assim, eu vou lá, tô comendo bem, tô dormindo bem, tô saudável. Só que eu fico o dia inteiro vendo o Jornal Nacional com desgraça. Eu fico o dia inteiro vendo o Instagram, a galera reclamando. Eu fico o dia inteiro na casa dos meus pais com eles reclamando. Aí o que vai acontecer? Eu vou ficar doente do mesmo jeito. Conseguiram entender isso? Ó, a Luciana coloca um dado interessante. No Rio de Janeiro tem baixa taxa de depressão. Eles valorizam muito o físico. Luciana, aqui ó, tem um pequeno viés que é importante você corrigir, tá? Não é que eles valorizam o físico. É que valorizar o físico é o quê? É você ir para academia. Lá na academia tem pessoas. Aí você sai da academia, corpo bonitão, já fez amizade, já levou umas cantadinhas, já deu umas cantadinhas, ou seja, você já tá com ocitocina, tá com serotonina, aí tu vai ali na praia, gostosão, gostosona, vê umas minas, vê uns mino, fica tudo legal, você toma uma aguinha de coco porque você quer fazer aquele story bonito, mostrando o tanquinho, mostrando o silicone novo, né? Eu acho muito bacana quando a mulher bota o silicone novo, ela pega assim a foto de cima e diz: Nossa, se Deus é por nós, ninguém. Mostrando o silicone, bota uma mensagem da Bíblia para não parecer que né, não é tão espiritual, não é tão ainda é espiritualizado, não sei porque que tem essas crenças. Mostra o silicone de uma vez, filho. Não fica tentando disfarçar essa porra. Fica lá. Aí o que acontece? É o teu ambiente como um todo. Não é porque você valoriza o corpo. Porque se você valoriza o corpo dentro de uma cadeia com medo de apanhar, você também não vai ficar feliz. Você entendeu isso? Aí já pega sol, aí já come melhor, e tu vai lá comer aquele peixinho gostoso com seus amigos. Isso tudo te motiva a melhorar, tá? Ó, Rodrigo, eu morando no Rio de Janeiro com barrigão. Mas não é por causa do barrigão, Rodrigo. Tu tá no Rio de Janeiro mesmo com esse barrigão que você coloca aí, você tá na praia, vê gente bonita, se diverte, você não fica trancado dentro de casa vendo televisão. Isso influencia no teu bem-estar, você entendeu? É o ambiente, é isso mesmo. Cuida com os vieses, tá? A gente sempre tem que dar uma olhadinha nisso aí. Então, a mente sã não gera um corpo são.
É o oposto. O corpo saudável gera uma mente saudável. E, uma vez que você está com o corpo saudável, que gera uma mente saudável, porque a mente é o corpo, a mente é o corpo, você tem menos dificuldade, ou você tem mais dificuldade para estar em ambientes que são nocivos. Por exemplo, uma pessoa que come direito, que se exercita direito, que dorme direito, ela vai ter menos, ela vai gostar menos de estar no meio daquela galera que só quer usar droga, por exemplo. Ela já vai não gostar daquele ambiente onde a galera só está reclamando. Ela vai querer alguma coisa melhor, ela vai querer se divertir. E isso faz com que ela gere um monte de processos positivos para a vida dela. Ou seja, comece a observar o que você está começando botando no seu corpo. Porque eu mesmo, até hoje, por exemplo, eu tenho colegas do yoga, já faz muitos anos que eu parei com o yoga, tá? Até hoje eu tenho colegas do yoga que eles dizem assim, de que adianta ter um corpo saudável se a mente é doente? Meu Deus, cara, como assim? Aí o cara tá lá se esforçando para meditar e o corpo cheio de artrite, cheio de artrose, obeso, não consegue nem respirar direito. Mas na cabeça dele, ele acha que a mente é mais importante que o corpo. E aí não entende por que tá doente, sofrendo, não transa, não tem dinheiro, não tem energia para ler um livro. Mas tá lá se achando o guru da cocada. Eu tive, na época, claro, professores de yoga que eles diziam que comer proteína era ruim porque deixava o corpo denso. Aí tava lá os caras tudo magrelo, que era só osso, o olho fundo, não conseguiam nem fazer as posturas de yoga, mas achavam que estavam felizes e saudáveis. Não tinha nem energia para fazer as coisas. Isso é muito perigoso. Quando você coloca a mente como se fosse algo separado do corpo, isso gera muitos problemas, gera muita doença, gera muito mal-estar. E aí gera também uma briga cultural, porque a galera que gosta de cuidar do corpo é vista como uma pessoa inferior. Uma pessoa que gosta de ganhar dinheiro, ela é vista como uma pessoa inferior. Não é. Tudo aquilo que envolve a mente envolve o corpo. Você não tem como fazer essa separação. Se você faz a separação, você fica doente. Então a frase mente sã gera um corpo são não é verdadeira. Não é que ela está errada, ela é parcialmente verdade. Por quê? Se você come direitinho e só fica reclamando, você também vai ficar doente. Não porque a sua mente faz você ficar doente, é porque você começa a se afastar das pessoas, você não vai ter mais amigos, você não vai ter interesse em ler, você não vai se empolgar em conquistar o mundo, você vai se isolando, isolando, isolando até que definha. Você entendeu isso? Então, é importante você aprender que mente e corpo não são coisas separadas. Alguns até dizem assim: precisa ter equilíbrio. Não, não tem que ter equilíbrio. Por quê? Não existe diferença para ter equilíbrio. É a mesma coisa. Não é para ter equilíbrio, porque não são duas coisas separadas para equilibrar. É uma só coisa. Você come bem, dorme bem e pensa bem. Pronto, é a mesma coisa. Não adianta você estar só repetindo uma oração e comendo miojo, tu vai ficar fraco do mesmo jeito. Não adianta você comer um bom pedaço de picanha e ao mesmo tempo reclamar da vida, vai ficar ruim do mesmo jeito. É importante você levar tudo junto. E é por isso que, para fortalecer a mente, você começa pela sua dieta. Aqui eu coloco um estudo só, é um estudo mais explicativo para elucidar o processo, olha só. Estudos com roedores que avaliaram os efeitos da junk food, comida lixo, fast food também, caracterizados por alto conteúdo de gordura saturada e sacarose, mostraram um declínio no desempenho cognitivo e níveis hipocampais reduzidos de plasticidade sináptica relacionada. Ou seja, os ratinhos que ficavam comendo um monte de comida lixo começaram a apresentar maior dificuldade em perceber as coisas à sua volta e uma diminuição da sua memória e, obviamente, performance. Olha que interessante essa ideia. Você está lá repetindo mantra, meditando, ficando de cabeça para baixo, fazendo terapia e só fica comendo McDonald's. Filho, é inútil. Não perde dinheiro com terapia, porque você está jogando dinheiro no lixo. Não por causa da terapia, é porque você não tem os elementos necessários. É claro, nós vamos ser puritanos. Não tá errado lá comer o McDonald's. O McDonald's é gostoso. Uma Coca é gostoso. Só que não é para você basear a sua dieta nisso.
Por exemplo, ó, água. Eu tomo Coca-Cola? Tomo, eu adoro Coca-Cola. Só que o que eu faço? Eu tomo 2 copinhos lá no meu domingo. E de Coca Zero, que eu gosto mais da zero do que a normal. Não é necessariamente por causa do açúcar. Também é açúcar, mas eu gosto do sabor da Coca Zero. A propósito, quem mais gosta do Coca Zero aí? Ou da Pepsi Zero, para mim é a melhor bebida, inclusive. Quem gosta de Pepsi Black, a Pepsi Black, que é a Pepsi Zero, escreve aqui. É difícil achar. E quem gosta de Coca Zero, escreve aí também. Quero saber se eu não tô maluco sozinho. Quero saber quem os outros malucos que andam comigo. Eu adoro. Enfim, não é para ser puritano, mas não é para você basear a dieta nestas coisas. De vez em quando, uma vezinha na semana, por exemplo, é um copo ou 2 de Coca-Cola. Não é para tomar 1 litro de Coca-Cola no final de semana também, porque daí é inútil. Aí você zoa do qualquer jeito. Tá fazendo dieta? Maravilha. Tá procurando, faz com nutrólogo, com nutricionista, obviamente. Você precisa dar os nutrientes adequados ao seu cérebro. Se você não dá os nutrientes adequados, não existe uma mente saudável. Você vai ser prejudicado do mesmo jeito. A modulação hormonal também é importante. Hoje nós temos uma vida muito estressada, uma vida muito desbalanceada, a gente dorme pouco, a gente não pega sol. É importante você procurar um médico, um nutrólogo, anota aí. Pega um nutrólogo que trabalha com modulação hormonal. Vai lá, faz um check-upzão, principalmente quem passou dos 30. Lembra, olha só, lembra que o ser humano foi feito para durar poucos anos de vida. Portanto, hoje nós vendo aí 30, 40, 50, 60, 70, 80, trancado dentro de casa, sentado o dia inteiro, nós estamos sendo antinaturais. Nós vamos precisar de uma modulação, porque o corpo não foi feito para ficar saudável por vivendo tantos e tantos anos. Nosso ancestral morria com 30, 40 anos no máximo. Portanto, é importante você que tem 30 anos, procure um bom médico. Rafael, posso fazer auto-hipnose? Ué, poder pode, mas como é que está a saúde do corpo? Qual a circunferência abdominal? Como que está a tua coluna? Procure um médico para resolver. Inclusive, eu digo para os meus clientes de terapia. Fez a terapia, por exemplo, o cliente tem depressão há 20 anos. Ok, vem, vamos fazer a terapia. Na sessão eu digo para ele, daqui tu vai marcar com o nutrólogo. Ah, mas a gente não fez terapia? Fez. Por que tem que procurar um nutrólogo? Simples, tu passou 10, 20 anos com depressão, você ficou 20 anos sem comer direito, sem se exercitar, o teu corpo está todo estourado. Tu passou 20 anos só tomando remédio para poder dormir, para poder acordar, para poder viver. Vai procurar um médico, o seu corpo está todo zerado, o teu corpo está tudo desbalanceado. Muda isso. Procura um nutrólogo na hora. Essa é uma recomendação, eu digo para ele. Ou às vezes eu digo assim, não vem fazer terapia sem antes procurar um nutrólogo para ver como é que está o teu sangue, para ver como é que tá os teus hormônios, para ver como é que tá o seu corpo como um todo. Só vou fazer terapia depois de você verificar isso. Aí o cara vai lá, faz uma modulação hormonal, bota uma testo para dentro, já começa a emagrecer, já melhora a autoestima, já começa a transar mais, já começa a sair de casa. Acabou a depressão do cara. O cara nem veio fazer terapia. Por quê? Porque o cara passa tanto tempo escondido dentro de casa, sem comer direito, sem se exercitar, o corpo ele começa a parar de produzir o que é necessário para a sobrevivência, porque teoricamente ele está se matando, por que o corpo vai investir tempo ali? Vocês entenderam essa ideia? Claro que terapia é importante, sim, mas cuidar da mente e o corpo não é inútil. Esse ponto é fundamental. Coca Zero também, né? Ótimo, que bom. Tem até o estudo da Coca-Cola, exato. O sono, a consolidação offline, ou seja, você, aqui no Catarse tem a aula Como Aprender Melhor, eu falo sobre isso também, tá? Olha só, você não aprende durante o aprendizado, você aprende no momento de descanso. Eu vou repetir, você não aprende durante o aprendizado. Você que está assistindo a aula aqui, ó, está prestando atenção, anotando, repensando as coisas, boa, mas tu só vai aprender daqui a pouco, daqui a algumas horas, alguns dias. Porque tu vai estar lá conversando com o teu amigo, ele vai falar uma coisa, agora faz sentido o que o cara te falou. Tu vai dormir hoje à noite, vai acordar e vai dizer, opa, agora entendi. É no momento de descanso, e o sono é o ápice do descanso, correto? O sono é o ápice do descanso. Mas é no momento de descanso, no momento de ócio,
Porque, olha só, descansar não é ver televisão, tá? Descansar não é ver televisão. Eu gosto de ver televisão, eu gosto de jogar videogame. E eu sei que não é o descanso adequado para mim. Onde eu descanso? Quer saber onde descanso? Eu vou te falar. Eu descanso dirigindo. Sabe por quê? Porque dirigindo eu não tenho nada para fazer. Tem a estrada, tem ali o volante, tem a musiquinha. Aí quando vou pegar minhas filhas em outra cidade, 1 hora e meia de viagem, 2 horas dependendo do trânsito, fico ali parado, dirigindo, ali que eu começo a consolidar tudo que eu aprendo. Você aprende na vagabundagem. Anota aí, você que é aluno, que é adolescente, você que é pai e mãe, fala para o seu filho ou fala para os teus pais que você, quando está vagabundeando, é o seu momento de aprendizado. Fala para tua esposa assim, ó. A tua esposa pediu para tu lavar a louça, diz: "Não, calma, amor. Eu tô aqui sentado porque o Crash disse que eu tenho que aprender a aula dele. Aí quando ela reclamar que você tá o dia inteiro sentado no sofá, tu diz: "Calma, é que eu tô aprendendo muito aqui nesse sofá." Diz assim: "É agora que eu tô aprendendo. Calma, só mais 2 horinhas aqui olhando para a parede." É no momento de ócio, de vagabundagem, é no momento de fazer nada que você aprende. Quando eu digo fazer nada, não é necessariamente ficar parado olhando para a parede. É fazer uma atividade monótona. Sabe a monotonia que você tá ali parado, lavar louça? Puta que o pariu, lavar louça é muito chato. Bom, lavar louça é bom para você aprender. Por quê? Porque é uma tarefa chata, monótona. É nesse momento que você começa a se distrair, pensar, porque tu não consegue ficar ali, que você começa a consolidar os aprendizados. É claro, é claro, vamos lá. Você só se você leu e estudou. Se você não lê, não estuda, na hora do ócio é inútil do mesmo jeito. Tá? Você tem que dar um elemento para o teu cérebro operacionalizar. Se você não estuda, não participa das aulas, óbvio que lavar louça e dirigir não vai significar nada. Agora, eu, por exemplo, você não me vê sem um livro do meu lado, sem um artigo do meu lado, sem alguma coisa estudando. Basta eu parar para tomar banho, eu tenho 10 ideias. Eu começo a dar aula no banho. Eu começo a dar aula no banho, começo a dar aula no banho, porque começa a juntar lavar louça, passear com o cachorro, caminhar, correr. Por isso que muita gente gosta de correr, porque esvazia a mente, porque é uma tarefa monótona. A meditação, a oração, a auto-hipnose, o sono. Tudo isso ajuda a consolidar o seu aprendizado. Calma, não é uma ou duas ou três, é tudo isso. Não é das suas devidas proporções. Então você come direito, estuda, o descanso mental, que não é ver televisão, o descanso mental pelo ócio, monotonia, ajuda você a consolidar o aprendizado. É onde o seu cérebro entra no modo default, modo padrão, onde a atividade neural do seu cérebro, mesmo em atividades simples, onde a atividade neural do seu cérebro, ela ajuda na consolidação e ligação de áreas separadas, em neurônios mais distantes, em redes neuronais distantes, consolidando aquele aprendizado. Ou melhor, construindo o aprendizado. A Letícia coloca assim, ó. Eu tive um colega que dormia e tinha um quadro de canetão do lado da cama. Ele acordava no meio da noite de nada, anotava as resoluções da lista de cálculo. Isso mesmo. É isso. Porque durante a noite o seu cérebro começa a consolidar o aprendizado. Eu sei, por exemplo, que muitas vezes, antes de eu ter uma insight bacana, às vezes eu passo por um período de estresse mental muito forte. Empresa e, porra, aquilo, a cabeça ferve. Eu sei que depois que eu dou uma relaxada, eu tenho umas ideias para resolver o problema. Porque o cérebro consolida o aprendizado. Aqui, ó, o exercício, a possibilidade de novos neurônios em proliferação possam contribuir para os efeitos do exercício na melhoria da aprendizagem e da memória. Existem algumas evidências que mostram, que apontam que a atividade física pode contribuir.
Deixa eu arrumar isso aqui. Que a atividade física pode contribuir com a neuroplasticidade. Por quê? Porque são novas atividades, novos exercícios, novos movimentos, novas compreensões. Você gera um processo de introspecção, você gera a interocepção, que é a percepção interna, a exterocepção, que é a percepção externa. Você começa a criar novas consciências do seu corpo através do exercício. E o corpo, o ser humano, ele foi feito para ser dinâmico, não para ser sedentário que nós somos hoje. Ele foi feito para ser dinâmico, para se movimentar. A movimentação, inclusive, isso hoje ainda tem poucas evidências mostrando isso, tá? Mas olha que interessante. Uma das regiões responsáveis pelo desenvolvimento, pelo equilíbrio, é essa região, essa barriguinha aqui, ó. Essa barriguinha aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Essa barriguinha aqui de baixo, chamada cerebelo. O cerebelo a tradução de cerebelo é cérebrozinho, cerebelo. O cerebelo, olha que doideira. A gente sabe que o encéfalo tem 86 bilhões de neurônios, correto? Diz para mim aqui, você que está assistindo a aula, quantos neurônios tem só o cerebelo? Só o cerebelozinho aqui, ó. Quantos neurônios tem só o cerebelo? Quem aí adivinha? 86 é o encéfalo todo. Só no cerebelo, quantos tem? Quem consegue adivinhar aí para mim? Ou saber quantos tem só o cerebelo? Vamos ver. Esse dado é interessante. O cérebrozinho. E o cerebelo, enquanto você vai dando a resposta aí para mim, o cerebelo, ele está associado à coordenação motora, ao caminhar, à movimentação, ao equilíbrio. É por isso que criança, eu quando era criança, eu pelo menos, quando eu era criança, eu adorava, sabe aquela brincadeira de você andar no meio-fio se equilibrando, subia no muro se equilibrando? A criança adora fazer aquilo. Aquela brincadeirazinha simples, ela ajuda no desenvolvimento do cerebelo. Esta coordenação motora, essa brincadeirazinha ajuda no desenvolvimento do cerebelo. Deixa eu ver aqui. XVI bilhões. Que mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Só 16 bilhões? Nossa, vocês estão muito econômicos. Olha para cá. O cérebro como um todo, existe a compreensão hoje que essa região cortical aqui, ó, aqui eu vou te falar uma coisa bem interessante, mas eu quero que você anote, tira a foto, tira a print e me marca lá no Instagram, tá? Porque isso aqui é top que eu vou te falar. A região cortical, a região cortical tem, em média, 15 bilhões. 15 bilhões. A região subcortical tem, em média, 1 bilhão. Quem é bom de matemática? 15 mais 1, 16. Se nós temos 86, 86 menos 1 dá 85. 85 menos 15 sobram 70. Olha isso. 70 bilhões no cerebelo. O Bruno acertou. Parabéns, Bruno. Por que a natureza botou tanto neurônio no cerebelo, no cerebrozinho? Por isso que ele é enrugadinho. Ele é pequenininho, mas é todo enrugado, porque tem muito neurônio. E, durante muito tempo, o cerebelo é visto como a área do cérebro associada ao equilíbrio, coordenação motora, desenvolvimento de coordenação fina.
Hoje alguns estudos estão apontando para a ideia de que o cerebelo, ele também está associado ao controle, ao gerenciamento emocional, ao equilíbrio, vou colocar aqui, equilíbrio emocional também. Então, aquela brincadeirazinha de criança de ficar se equilibrando no muro, a arte marcial, o balé, a ginástica olímpica, equilíbrio, aquilo vai de alguma maneira ajudar no desenvolvimento do encéfalo que tem relação com o seu desenvolvimento emocional. O esporte vai ajudar você a ser uma pessoa socialmente melhor. Olha que legal isso, gente. Olha que sacada bacana. O esporte, porque ele trabalha regiões do cérebro que estão associadas ao desenvolvimento emocional, o esporte te ajuda a ser uma pessoa melhor para a sociedade. Mais controle, equilíbrio, disciplina e também a maturidade do próprio cérebro associada ao desenvolvimento social. Olha que sacada bacana isso daqui. Anota isso aí, ó, e tira uma foto bacana para botar lá no teu Instagram. Anota aí, fazendo um favor. E lembre de chamar os teus colegas para essa aula. Aqui, ó, um segundinho para você tirar um print dessa parte e aí você falar disso com seus colegas lá no Instagram. Vai lá, tira uma foto bacana aí. Ótimo. E aí, a gente também pode falar, tem uma aula aqui no Portal Catarse, tem várias, na verdade, falando sobre meditação, sobre auto-hipnose, sobre a hipnose clássica. A hipnose ou meditação ou foco pleno, não importa. Essas técnicas mentais, elas servem para o desenvolvimento da resiliência e o controle inibitório. Por exemplo, uma pessoa que consegue ficar sentada por 15 minutos meditando, ela tende a ter uma maior facilidade no controle emocional. Por quê? Não deixar o corpo sair do lugar é um controle emocional. Uma pessoa que está em auto-hipnose lidando com suas emoções, ela está desenvolvendo uma percepção emocional que será muito útil no dia a dia dela, no trabalho dela, na família dela, nas relações dela. Uma pessoa que pratica o foco pleno, mindfulness, atenção no momento presente, isso vai ajudá-la a ser uma pessoa melhor no trabalho, na família, porque ela terá uma capacidade maior de perceber o que ela está sentindo e simplesmente não explodir com as pessoas à volta dela. Então, todas as práticas de meditação, até a própria prática de contemplação na oração, ela também será útil para isso, porque você consegue desenvolver controle inibitório que será útil nas suas relações sociais. E aqui no caso, eu vou puxar o peixe para mim, fazer a terapia de reintegração implícita. Você precisa entender que terapia é extremamente útil para a vida. A terapia de reintegração implícita, nós entendemos que desenvolvendo uma reelaboração, uma reeducação, uma nova maneira de ver a vida, vai ajudar você no seu desenvolvimento sináptico, lembrando que não é uma ou duas sinapses, mas principalmente na reelaboração da vida. O que é reelaborar? É você parar para repensar. Sem você parar para repensar, não há mudança. Parar para repensar exige uma parada, exige um momento, exige um trabalho. E o papel do terapeuta é ajudar você a lidar com aquilo que incomoda, aquilo que dói, aquilo que está atrapalhando você. E por isso que você deve comer bem, se exercitar bem, se exercitar do jeito adequado, é claro, procura um profissional. A dieta, mesma coisa, procura um profissional. O sono, procura regular seu sono. Se você está com dificuldade, verifica alguma coisa com o médico. Como é que estão os seus hormônios? Verifica como é que está a saúde do seu quarto. Eu vou fazer uma aula mais tarde sobre isso, sobre como melhorar a qualidade do seu sono. Melhora tudo isso e faz a terapia para rever aquilo que que está te impedindo, que está debaixo dos panos, aquilo que está debaixo implícito, aquilo que está modulando os seus comportamentos sem você perceber. Onde você quer mudar os hábitos, e aqui tem uma aula no Catarse sobre como melhorar os hábitos, eu ensino toda a base para isso. Você quer melhorar os hábitos só mudando o hábito, mas esquece os elementos implícitos por trás do hábito. A terapia, o terapeuta serve para mudar esse conteúdo implícito para você mudar o seu hábito ali fora depois. Tranquilo até aqui? Responde aqui para mim nos comentários o que é que você entendeu por mente? Para a gente fechar aqui, ó. Responde para mim nos comentários, ao vivo ou no Catarse. O que é mente? Escreve para mim aqui a definição que eu passo de mente para ajudar você a fixar esse conteúdo. Mente. Você pode escrever uma revisão que eu posso colocar aqui, você pode complementar, que mente é o funcionamento
de um cérebro vivo e operacional. Você pode dizer que isso é a mente. Mente é o funcionamento do seu cérebro vivo e operacional. Então a mente não é um órgão separado do corpo. A mente é o próprio corpo. Trabalhar sua mente e ignorar o corpo é inútil. Você precisa trabalhar as duas coisas sabendo que as duas coisas são apenas uma. A sua dieta, sua alimentação, sua atividade física, suas leituras, as pessoas à sua volta, o seu ambiente, a luz do ambiente, tudo isso vai influenciar na percepção de quem você é. E esta percepção de quem você é vai influenciar novamente no ambiente, na dieta, no sono. É um cíclico, é um processo cíclico. Ele não tem o início e o fim exato. Um vai influenciando no outro. Tudo bem até aqui? Eu quero agradecer a sua presença nessa aula de hoje. Essa aula ela vai ficar gravada no Portal Catarse. Os slides da aula também estarão aqui no Portal Catarse, na parte de baixo. E escreve nos comentários todas as instruções, todo o passo a passo daquilo que você tem que fazer. E como o Bruno fala, resumindo, é fazer o básico bem feito. Bruno, é isso aí. Não tem que exagerar muito, não. Não tem que fazer nada de extraordinário, não. Não tem que fazer um jejum de não sei o quê. Aquilo não precisa nada. O corpo é muito sábio em milhões de anos de evolução. Basta fazer o mínimo, só dormir bem, tranquilo, melhor, deixa o quarto escurinho, não vê porcaria antes de dormir, tenta ler um livro, tenta fazer outra coisa. Faz uma caminhadinha, não precisa subir o Everest, uma caminhadinha com o cachorro de meia hora. Leia um livrozinho, não precisa ler a Barça, não precisa decorar a Bíblia. Leia um livrozinho só para dar uma acalmada na cabeça. É o básico. Não tem que fazer nada demais. Não tem que andar na brasa, não tem que quebrar madeira. Isso é legal, tudo bem. Mas não tem que fazer aquilo. É o básico do básico. É só o que os nossos avós faziam. Pronto. E se não está conseguindo, tem alguma coisa implícita e aí a terapia vai ajudar. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Lembra de... Eu vou contar de 1 até 5 para você tirar uma foto bacana. Eu vou fazer aqui, ó. De contar até 5 para você tirar uma foto bacana. Vai lá. Tira um print aí e bota lá no Instagram. 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Esta semana começa a formação, então a gente se vê daqui a alguns dias, depois que acabar a formação. Ótimo dia, ótimo final de semana para você. A gente se vê em breve. Tchauzão.